não é sobre a tecnologia, é sobre as pessoas, né? Eu, durante muito tempo da minha vida, trabalhei com uma série de projetos, clientes, falando sobre a experiência das pessoas usando as redes sociais, os consumidores usando as redes sociais. Então, durante muito tempo, eu conheci um lado dos consumidores, né, e apresento esse lado para as pessoas, sobre como que essa experiência digital, ela vem acontecendo, né? E durante mais ou menos uns 10 anos da minha vida, eu fui montando uma metodologia para poder aproveitar isso da melhor maneira, né? Eu trabalho no mundo digital há mais ou menos uns 20 anos, né? E a razão pelo qual eu estou aqui hoje, eu acredito de verdade que o conhecimento transforma profissionais, empresas e pessoas, assim como a sociedade, né? Então eu escrevi um livro chamado Livro Secreto das Redes Sociais, e o livro sobre transformação digital, atualizar ou morrer. Eu fui reconhecido por algumas vezes com alguns projetos, alguns prêmios em algumas dessas atividades. E chegou um momento da minha vida durante a pandemia que eu tive que me perguntar, cara, mas será que é só isso, né? Será que eu vou passar o resto da minha vida falando sobre a experiência das pessoas na internet, com redes sociais, com tecnologia? E eu fiz um curso sobre transformação digital no MIT, onde eu fui aprender sobre quais são as aplicações e quais são as tecnologias que vão transformar a vida das pessoas e a sociedade, né? Então, eu venho dessa época aqui, né? Eu trabalhei em mundos virtuais desde 2000, então trabalhei em Lan House, né? Entregou a idade, péssimo. Eu trabalhei em mundos virtuais desde o primeiro que chegou no Brasil, que era um jogo chamado Ragnarok Online, e eu acho muito engraçado quando o pessoal fala sobre o conceito de valores transitando entre o mundo digital e o mundo físico, sendo que nessa época, há 20 anos atrás, esse conceito já existia, tá? Dentro desses jogos, dentro dessas comunidades, já era normal você ter um item raro, difícil de encontrar, que valia 20 mil reais, que valia 25 mil reais. Então esse conceito que veio dessa época, e hoje parece que o Mark Zuckerberg assistiu o filme do jogador número 1 e falou, não, vou fazer igual, né? A gente começa a perceber que ele começa a ganhar vida, e não estou falando de um Second Life, ou de uma nova versão do Second Life, mas eu estou falando do nosso mundo digital e da internet, ele transitando valores, e teve uma palavra que o pessoal usou aqui nas palestras anteriores, que eu achei muito boa, que é sistemicamente, tá? Sistemicamente e interoperável. Esses valores aqui, eles vão começar a permear. Então você vai ter reuniões, palestras e mundos sendo simultâneos. Ou seja, eu vou estar aqui palestrando, vou estar falando com vocês, ao mesmo tempo que a gente poderia ter uma mesa virtual aqui, com pessoas assistindo essa palestra, só que eu, através do meu óculos, eu conseguiria ver essas pessoas, interagir com essas pessoas, né? E eu até brinco que assim, ninguém pode falar sobre metaverso sem ter pelo menos experimentado algum tipo de interação dentro do metaverso, né? Eu tenho um Oculus Quest 2, e só quando eu usei ele, eu passei a entender como que vai ser a relação futura entre as empresas e os consumidores, os novos consumidores, né? A gente já tem um negócio chamado hiperrealidade. Cara, essa hiperrealidade,
E aí entendam o seguinte, tudo que eu estou dizendo aqui não é uma questão se vai acontecer, é uma questão quando vai acontecer. A tecnologia evolui, os equipamentos evoluem. Quando a gente tinha celular tijolão, né? Hoje a gente tem um celular que pesa menos de 100 gramas, e que isso vai transformando a sociedade. Então esse óculos hoje em dia, pessoal, esse óculos é o tijolão da nossa época, tá? Então vocês têm que entender que não é se vai acontecer, esse tijolão vai deixar de existir, sim, e vai popularizar, assim como a gente não tinha, todo mundo tinha celular, hoje todo mundo tem celular, mas há 20 anos atrás não era todo mundo que tinha celular. Só que o pessoal se perguntava, mas será que isso vai chegar para todas as pessoas? E chegou de maneira invisível. Uma das tecnologias que eu vi no MIT, 80% do curso falava sobre blockchain, que é uma tecnologia nova, está relacionada a Bitcoin, mas não é Bitcoin. A tecnologia blockchain é uma tecnologia nova que está por trás de toda essa revolução. Então quando a gente tem, hoje na internet 2.0 e na web 2.0, as empresas são donas da informação. Então quando eu me cadastro em um site, eu estou dando meus dados para a empresa, e essa empresa passa a guardar os dados no seu banco de dados. E a gente tem uma tecnologia nova que diz o seguinte: eu consigo dar propriedade real dos dados para as pessoas, para a sociedade. Significa que os dados, eles estarão de posse dos usuários. Aí vai ter um monte de gente que vai falar assim: não, Juliano, mas isso é uma coisa que nunca vai existir, porque a gente vai continuar mantendo o controle. E não é bem assim, tá? Isso daqui é uma tecnologia nova que ela substitui, inclusive, outros tipos de tecnologia. Não é uma questão de tipo, será que isso vai acontecer? Porque a gente começa a ter uma tecnologia que entendam o seguinte: eu consigo transferir qualquer tipo de valor entre a minha conta na blockchain e a sua conta na blockchain, sem intermediação. Existe um projeto de um cara chamado Tim Berners-Lee. Tim Berners-Lee é simplesmente o cara que inventou a internet. Ele tem um projeto chamado Solid, aonde ele tenta devolver o poder dos dados para as pessoas. E é um projeto do cara que inventou a internet, tá? Se você trabalha com internet, trabalha com digital, não conhece Tim Berners-Lee, a história de Aaron Swartz, pessoas que estavam na bolha da internet quando isso aconteceu, pessoal, vergonha. Eu tive vergonha quando eu descobri quem que eram essas pessoas, E aí a gente começa a perceber, isso daqui são centros de mineração de blockchain. Quem mantém a infraestrutura pode ser os próprios usuários. Opa, mas como assim? Quer dizer que eu não vou precisar de uma infraestrutura e a infraestrutura vai ser o próprio usuário? Será esse o caminho? Tá? E pessoal, entenda o seguinte: mas isso está muito longe de acontecer. Tem uma diferença entre estar longe de acontecer e isso nunca vai acontecer. É muito diferente, tá? E a gente começa a perceber, desde a Bitcoin, todo mundo acha que blockchain e Bitcoin só é aplicação financeira, e errou, porque na verdade a blockchain serve para qualquer tipo de aplicação. Por exemplo, na medicina você vai ter uma blockchain, que você pode ter um atestado médico verificado na blockchain, que vai permitir que você não consiga falsificar atestados médicos do funcionário. Hoje, na internet, você consegue comprar na esquina, e tem
e tem gente anunciando venda de atestado médico no Google. Eles pagam anúncio. Se você está surpreso com isso, eu vou te dizer que a blockchain permite você atestar a vericidade, né, a autenticidade de um atestado médico. Ou mesmo, ele pode substituir o histórico de um imóvel em um cartório. Ou seja, você não precisa mais do cartório. Se você pede, por exemplo, um histórico de um imóvel, em muitos casos, o cartório chega com um calhamaço, né? Para falar, essa daqui é a documentação do imóvel. Hoje, você vai ter uma tecnologia que permite você verificar todo o histórico de transações, do começo até o final, através de uma tecnologia nova, tá? Isso também vai ser utilizado em governança pública. Por exemplo, sistemas eleitorais 100% auditáveis, 100% seguros, impossíveis de ser fraudado. É exatamente isso, tá? Então é uma revolução. É uma tecnologia nova. Você pode até virar e falar assim, Juliano, eu não acredito que isso existe. Cara, vai pesquisar, tá? Vai pesquisar. Não é que eu não estou vindo aqui falar que, eu estou inventando uma coisa aqui, isso daqui é novo, não. Isso aqui já está acontecendo em toda a vanguarda tecnológica e todas as big techs já estão se preparando para essa nova internet. Na logística, também está sendo aplicada. Hoje, todos os portos fora do Brasil já trabalham com tecnologia blockchain para quê? Para você atestar que um produto está saindo de uma ponta e está passando de cada um dos portos e chega na outra ponta. Só que sem duplicidade. É impossível de ter duplicidade. Impossível de ter duplicidade? Sim, é impossível de ter duplicidade. E isso é a coisa mais nova que tem na internet, que é você ter um item único, que consegue ir de um ponto ao outro, tá? A gente começa a ver, por exemplo, redes sociais em blockchain, e você vai ter no futuro, sites criados em blockchain. Isso já existe, ainda tem algumas dificuldades de infraestrutura, mas sites desse tipo aqui, eles já são a prova de censura, ou seja, é impossível você tirar do ar uma informação que você publicou em uma rede blockchain, porque para você tirar essa informação do ar, você teria que apagar todas as blockchains, ou seja, você teria que deletar a internet para ela deixar de existir. Então tudo isso daqui, isso daqui é uma rede social em blockchain já tem protocolos, já tem pessoas trabalhando nesse tipo de tecnologia, e você acha que está longe, aí você pega o Facebook e o Instagram, ele já conecta uma carteira de cripto direto no Instagram, e já mostra NFTs autenticadas no Instagram. O Instagram é mainstream, ou seja, ele está a um passo da massificação. Aí você pega um cara que comprou o Twitter, chamado Elon Musk, o cara anuncia um celular smartphone chamado Tesla Phone P, que tem 5G, dispensa operadora, carrega com energia solar e minera blockchain. Ele anunciou isso, vai custar $400. Pessoal, a gente precisa prestar atenção nas coisas que estão acontecendo. Não é aqui para eu chegar e falar assim, isso daqui vai acontecer. A gente começa a perceber que o Banco Central e o governo brasileiro já está se preparando para a blockchain, e eles estão fazendo o real digital compatível com a rede de blockchain Ethereum. Saiu em dezembro o marco regulatório dos criptoativos. Você não está acompanhando? A gente vai ter real digital criptografado em criptomoeda, que você não acredita, vai estar logo circulando na sociedade brasileira.
A gente tem um mundo cada vez mais rápido, com cada vez mais recursos. Hoje um site, ele já se faz sozinho, com uma Wix e uma inteligência artificial de design. Ele pega a inteligência de vários sites, você fala qual que é o seu produto ou seu serviço, ele te dá um site com quais as páginas que você precisa, com o título das páginas, a descrição dos seus produtos, e faz isso em 5 minutos. Você tem, por exemplo, um gerenciador de projetos, que você escreve a tarefa, ele escreve a descrição da atividade, ele faz um checklist do que a equipe precisa fazer, com inteligência artificial ChatGPT-4. Isso já está funcionando, isso já está online. Isso daqui, ele vai substituir o gestor de projetos? Não, ele não vai substituir o gerenciador de projeto. Entendam uma coisa, pessoal, a tecnologia e a inteligência artificial, ela não vai substituir as pessoas. Ela vai substituir, você não vai ser substituído por uma inteligência artificial. Você vai ser substituído por quem sabe usar a inteligência artificial. A gente pega o ChatGPT-4, eu fiz uma brincadeira, um exercício, que é o seguinte: eu peguei o ChatGPT, pedi para ele escrever uma publicação, eu usei uma ferramenta de design para quem não é design, e eu fiz uma publicação de um copy, olha, como vender sapatos em Manaus. Eu demorei tipo 3 minutos para fazer essa publicação, animada, tudo bonitinho, personalizada. Eu demorei 3 minutos. E você vai ter cada vez mais pessoas utilizando essas tecnologias para empreender, para se comunicar com outras pessoas. Aí eu fiz uma brincadeira que ia um pouco além. E se você pegar o ChatGPT-4 mais avançado, com mais variações, você integrar ele com uma animação 3D, que hoje as animações 3D, ela tem é quase impossível hoje você distinguir uma boa imagem 3D renderizada de uma pessoa real. Tá? Já é quase impossível. Você coloca 2 imagens um do lado da outra, você começa a achar super difícil. Essa daqui ainda está em baixa, em ruim. Agora imagina você conectar o ChatGPT, um animatronic 3D e um sintetizador de voz com inteligência artificial para conversar com as pessoas. E isso não está tão longe assim de acontecer. Você pega, por exemplo, Deep Learning, que é o aprendizado da máquina, não assistido, inclusive, né? Você não precisa ter até mesmo um acompanhamento. Quando você tem um aprendizado não assistido, significa que a máquina ela aprende só com os dados crus. Todas essas ferramentas que eu falei para você, às vezes as pessoas têm dúvida, tal, vocês podem acessar aqui tem todos os links de todas as ferramentas que eu mencionei para vocês. A gente tem aqui nesse QR Code, tá? Então, aquela ferramenta de gerenciamento de projeto com inteligência artificial, as ferramentas de inteligência de ADI, todas elas estão nesse link, tá? E a gente está vivendo, e a minha principal mensagem aqui hoje é o seguinte, né? Essa eu brinco que é a palestra mais rápida que eu já fiz na minha vida, tá? Ela foi, bum! Eu normalmente falo 1 hora e pouco, mas hoje a principal mensagem é: não se trata da tecnologia, se trata das pessoas. A gente tem o ontem e o hoje, a dificuldade do acesso à tecnologia não é nenhuma, tá? Hoje a maior dificuldade é cultural e comportamental, tá? Por que as pessoas não adotam criptomoeda para transacionar no seu dia a dia daqui do Brasil para o Japão, né? Porque ela não tem o comportamento, não tem a confiança, não tem o conhecimento, mas se ela descobrir que tem uma ferramenta que consegue transferir dinheiro de um país para outro sem passar por terceiros, isso transforma a sociedade de verdade.
tá? E isso vai acontecer aos poucos. Todo conhecimento que você quer ter, você encontra na internet. Se você achar um vídeo no YouTube, um tutorial, que não existe, tá? Faz um vídeo você. As pessoas ganham dinheiro assim. Tem uma história engraçada de um cara que era tarado por máquinas de lavar roupa. Ele tem um canal no YouTube, ele filmava máquinas de lavar roupa, virou a maior referência de máquinas de lavar roupa do Brasil, né? Ganhou máquinas de lavar roupa, vendeu. Então a gente está falando sobre eficiência. Adotar a tecnologia no seu dia a dia, contratar uma ferramenta de API, integrar soluções para que a gente possa evoluir e performar melhor. Eu termino a minha palestra com uma frase de um filme que eu gosto muito, que é um filme chamado A Sociedade dos Poetas Mortos. E tem uma cena que ele está com os alunos, ele fala o seguinte: carpe diem, aproveite a vida de hoje, faça da sua vida algo extraordinário. Muito obrigado, pessoal.